Décimo devocional, Palavra que Alimenta. Hoje leremos Gênesis 32 a 35 e Mateus capítulo 10. Gênesis capítulo 32. Jacó continuou a viagem. Pouco depois, certo número de anjos de Deus foi ao encontro dele. Quando Jacó viu os anjos, disse: Deus está acampado aqui. Por isso deu ao lugar o nome de Manaim, que significa exércitos celestiais. Depois Jacó mandou mensagem na frente ao encontro de Esaú, irmão dele. Foram eles para a terra de Seir, território de Edom. Levaram esta mensagem: Jacó, seu servidor, manda dizer isto: Morei com o tio Labão até agora. Estou voltando de lá dono de bois, jumentos, ovelhas, criados e criadas. Mandei estes mensageiros para avisar você que estou chegando. Espero que me favoreça com uma recepção amigável. Os mensageiros voltaram dizendo que Esaú vinha vindo encontrar Jacó e que vinha com 400 homens. Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos as pessoas, os rebanhos, os bois e os camelos. Fez isso porque, segundo as palavras dele, se Esaú atacar um grupo, talvez o outro consiga escapar. E Jacó fez esta oração: Ó Deus do meu avô Abraão e do meu pai Isaque, ó Senhor que me mandou voltar para a casa do meu pai e dos meus familiares, que disse que me fariam bem. Não mereço nenhuma das suas bondades para comigo. Não sou digno da maneira fiel como o Senhor tem cumprido a sua palavra a meu favor. Pois saí de casa e atravessei o Rio Jordão trazendo só um cajado e agora volto com 2 caravanas completas. Não permita que eu seja destruído por meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha me matar e mate estas mães e os meus filhos. Mas o Senhor prometeu me fazer bem e disse que os meus descendentes seriam como as areias do mar, tão numerosos que ninguém poderia contar. Jacó ficou ali aquela noite e preparou um presente para dar a Esaú. Vejam só que presente: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Ele confiou os rebanhos do presente aos criados e explicou bem a eles o que fazer. Eles deviam ir na frente com aqueles rebanhos, mas deviam deixar cada rebanho separado, com um bom espaço entre um e outro. Jacó instruiu o criado que devia ir na frente de todos, conduzindo o primeiro rebanho do presente. Disse ele: Quando meu irmão Esaú encontrar você e perguntar: Para quem você trabalha? Para onde vai? Quem é o dono destes animais? Veja como vai responder. Diga: O dono é Jacó, seu servidor. É presente que ele manda ao meu senhor Esaú. Ele vem vindo logo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução a cada um dos guias dos rebanhos separados para o presente. Com este recurso, Jacó esperava acalmar Esaú antes de enfrentá-lo face a face. Talvez, pensou Jacó, Esaú me aceite amigavelmente. Assim, o presente foi enviado na frente e Jacó passou aquela noite no acampamento. Durante a noite, se levantou e acordou com as 2 mulheres, as 2 criadas e os 11 filhos. Fez com que eles saíssem e atravessassem o rio Jordão na passagem chamada Jaboque. Jacó ficou sozinho e um homem ficou lutando com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia ganhar a luta, tocou na articulação da coxa de Jacó. Bastou isso para que ficasse destroncada a coxa de Jacó. Disse o homem: Deixe que eu vá embora, pois já é dia. Mas Jacó respondeu: Não vou deixar que vá embora enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, foi a resposta. Não será mais, disse o homem. Você se chamará Israel, que significa aquele que luta com Deus. Sim, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Qual é o seu nome? Perguntou Jacó. Você não deve perguntar pelo meu nome, disse o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó deu àquele local o nome de Peniel, que quer dizer o rosto de Deus. Deu esse nome dizendo: Eu vi Deus face a face e não morri. O sol ia nascendo quando Jacó se pôs a andar através de Peniel e mancava por causa da junta da coxa destroncada. Aí está a razão pela qual os israelitas até hoje não comem o nervo do quadril que faz a articulação da coxa. Dos animais que se alimentam, deixam de lado essa parte, porque o homem com quem lutou desarticulou a coxa de Jacó, tocando no nervo do quadril dele. Gênesis capítulo 33. De longe, Jacó viu que Esaú vinha vindo ao encontro dele. Com Esaú vinham 400 homens. Então Jacó fez com que os filhos dele ficassem com as mães. Organizou o grupo todo, colocando na frente as criadas com os filhos delas. Logo em seguida, colocou Lia e os filhos dela, por último Raquel e José. Depois ele mesmo foi na frente. Conforme foi chegando perto do irmão, Jacó se inclinou 7 vezes diante dele. Mas Esaú correu e abraçou fortemente Jacó e o beijou, e os 2 se puseram a chorar. Daí Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são estes aí?
São os filhos que Deus bondosamente deu a este seu servidor, respondeu Jacó. Nesse meio tempo chegaram as criadas e seus filhos e se inclinaram diante de Esaú. Chegaram também Lia e seus filhos e se inclinaram. Finalmente chegaram Raquel e José e se inclinaram. Com que intenção você mandou esses rebanhos todos que encontrei? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: São presentes que lhe mandei para que você me recebesse bem. Disse Esaú: Ora, eu tenho muitas riquezas, meu irmão, guarde o que é seu. Não, respondeu Jacó, queira aceitar o meu presente. Você não imagina o bem que me faz ver você me recebendo assim, pois eu estava vindo ao seu encontro como se estivesse enfrentando o próprio Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito generoso para comigo. O que tenho é mais que suficiente para mim, e insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Bem, disse Esaú, vamos embora, eu e meus homens vamos junto com vocês. Não convém, disse Jacó. Você vê que as crianças que trago são pequenas. Além disso, tenho na caravana ovelhas e vacas de leite com crias muito novas. Se tiverem que seguir marcha rápida, morrerão. Portanto, é melhor que você vá na frente. Nós iremos mais devagar, acompanhando o passo natural do gado e o passo das crianças. Chegando em Seir, procuraremos você. Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita que eu deixe alguns dos meus homens para ajudar a sua gente. Não é preciso, falou Jacó. O fato de você me receber bem já é bastante para mim. Assim Esaú começou a viagem de volta para Seir. Enquanto isso, Jacó rumou para Sucote. Ali, Jacó construiu alojamentos para ele e barracas para os animais. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Sucote, que quer dizer barracas. Completando a viagem de volta de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, em Canaã. Chegando lá, Jacó acampou perto da cidade. Ele comprou o terreno em que montou o acampamento. Era propriedade da família de Amor, pai de Siquém. Pagou 100 peças de prata pelo terreno. Jacó construiu ali um altar, ao qual deu o nome de El Elohone Israel, que significa a Deus, o Deus de Israel. Gênesis capítulo 34. Um dia, Diná, filha de Lia, saiu para conhecer as moças da cidade. Quando Siquém, filho do rei Eveu-Amor, viu Diná, forçou a moça e a humilhou. Mas ele ficou apaixonado por Diná e procurou conquistar o afeto dela. Siquém disse a Amor, pai dele: Veja se me consegue a mão dessa moça, quero casar com ela. Jacó ficou sabendo o que tinha acontecido com sua filha Diná. Os filhos dele não souberam, porque estavam cuidando do gado no campo. Jacó ficou quieto sobre o assunto até a volta dos filhos. Nesse intervalo, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando Amor estava lá, chegaram os filhos de Jacó. Ao saberem o que tinha acontecido, ficaram furiosos. O motivo da raiva deles era grave, porque Siquém tinha praticado uma loucura contra a família de Israel, violentando Diná. Disse Amor: Meu filho Siquém está de fato muito enamorado da moça. Ele quer casar com ela. Por favor, deixem que se casem. Aliás, vai ser bom que fiquemos aparentados. As suas filhas poderão casar com os filhos do meu povo, e as filhas do meu povo poderão casar com seus filhos. Moraremos juntos. Nossa cidade está à disposição de vocês. Podem se estabelecer aqui, negociar e adquirir propriedades. O próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná. Peço que sejam bondosos para comigo, disse ele. Deixem que eu case com a moça. Estou disposto a pagar com o dote que vocês quiserem. Só peço que me concedam Diná em casamento. Os irmãos de Diná responderam com traição a Amor e a Siquém por causa do mal que o rapaz tinha praticado. Disseram: Não é possível isso. Vocês são incircuncisos. Seria uma vergonha para ela e para nós casar um homem não circuncidado. Só com uma condição podemos pedir o casamento. É que todos os homens do seu povo sejam circuncidados. Aí ficarão como nós. Daí sim poderemos dar nossas filhas a vocês em casamento. Poderemos casar com suas filhas e viveremos juntos como um só povo. Se não concordarem, levaremos Diná e iremos embora daqui. Amor e Siquém gostaram da ideia. Siquém tratou logo de levar logo adiante o plano, porque ele estava muito apaixonado pela filha de Jacó. Seria fácil convencer o povo, porque Siquém era o mais respeitado membro da família real. Amor e Siquém convocaram os cidadãos para uma assembleia no lugar de costume, à porta da cidade. Aqueles homens são nossos amigos, disseram eles. É bom que eles morem em nossa terra e façam aqui os seus negócios. Nosso território é grande. Não será problema o sustento deles. As filhas deles poderão casar com os nossos filhos e as nossas filhas com os filhos deles. Eles só impõem uma condição para conviverem conosco, e é que todos os homens da nossa cidade sejam circuncidados como eles são. Mas pensem nisto: se concordarmos, tudo o que eles têm será nosso. Tratemos de concordar com eles e se estabelecerão aqui.
Os cidadãos concordaram. Começando por Amor e Siquém, todos os homens foram circuncidados. Mas 3 dias depois, quando as feridas da operação estavam mais doloridas, aconteceu o que não esperavam. 2 dos irmãos de Diná, Simeão e Levi, tomaram espadas, entraram na cidade e mataram todos os homens. Amor e Siquém também foram mortos. Os 2 irmãos tiraram Diná da casa de Siquém e foram embora com ela. Depois, todos os filhos de Jacó saquearam a cidade, porque a irmã deles tinha sido violentada. Levaram com eles os rebanhos, as boiadas, as tropas de jumentos. Levaram tudo o que encontraram dentro da cidade e nos campos ao redor. Não levaram só os bens, mas também as crianças e as mulheres como prisioneiras. Não deixaram nada. Então disse Jacó a Simeão e Levi: Quanta aflição vocês me causaram! Agora vou ser odiado pelos que moram nesta terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos muito poucos. Será fácil para eles acabar conosco de uma vez. Eu e a minha família seremos destruídos. Ora, responderam, e devíamos deixar que ele tratasse nossa irmã como se fosse uma prostituta? Gênesis capítulo 35. Mude para Betel e fixe residência lá, disse Deus a Jacó. Chegando lá, faça um altar, e para prestar culto ao Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó mandou toda a gente dele destruir os ídolos que ainda conservava. Mandou que todos se lavassem e vestissem roupas limpas. Pois vamos para Betel, disse ele. Lá vamos construir um altar ao Deus que atendeu às minhas orações no dia do meu sofrimento. Sim, ao Deus que esteve comigo em todo o caminho por onde andei. Eles obedeceram. Deram a Jacó todos os ídolos e os brincos que tinham. Jacó enterrou tudo aquilo debaixo do pé de carvalho que fica perto de Siquém. Eles partiram. E o terror de Deus dominou todas as cidades perto das quais passaram, e ninguém atacou a caravana de Israel. Jacó e sua gente chegaram sãos e salvos em Luz, também chamada Betel, cidade situada no território de Canaã. Jacó construiu ali um altar. Deu ao altar o nome de El Betel, que significa Deus de Betel, porque foi em Betel que Deus apareceu a Jacó quando estava fugindo de Esaú. Depois destes acontecimentos, morreu Débora, a ama de Rebeca. Foi enterrada debaixo de um pé de carvalho perto de Betel. Essa árvore se chama Alon Bacute, que quer dizer carvalho das lágrimas. Tendo voltado de Padã-Arã, Deus apareceu de novo a Jacó e o abençoou. Disse Deus a ele: Você não se chamará mais Jacó, isto é, suplantador. O seu nome será Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, disse o Senhor. Farei com que você tenha muitos descendentes que hão de se multiplicar muito, formando uma grande nação. Mais que isso, os seus descendentes darão muitas nações e muitos reis, e passarei para você e depois para os seus descendentes a terra que dei a Abraão e Isaque. Acabando de falar estas palavras, Deus se retirou do lugar em que tinha falado com Jacó. Jacó fez um pilar de pedra no lugar onde Deus tinha falado com ele. Depois derramou vinho e azeite de oliveira no pilar, e deu ao lugar o nome de Betel, ou seja, casa de Deus. Jacó e a família saíram de Betel e foram a Efrata, que é Belém. Quando faltava pouco para chegarem, Raquel deu à luz a um filho. Sofreu muito durante o nascimento dele. A parteira procurou animar Raquel, dizendo: Coragem, nasceu um menino. Raquel estava morrendo, mas conseguiu dar nome ao filho, e o nome que lhe deu foi Benoni, que significa filho da minha tristeza. Em seguida saiu a alma de Raquel. Jacó deu ao menino o nome de Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita. Assim morreu Raquel. Foi enterrado ao lado da estrada de Efrata, também chamada Belém. Jacó fez um monumento de pedra sobre o túmulo de Raquel, e lá está até hoje. Feito isso, Israel continuou viagem e acampou para lá da torre de Éder. Enquanto estava morando ali, Ruben se deitou com Bila, concubina do pai dele. Israel ficou sabendo disso. Esta é a lista dos nomes dos 12 filhos de Jacó. Filhos de Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Filhos de Raquel: José e Benjamim. Filhos de Bila, criada de Raquel: Dan e Naphtali. Filhos de Zilpa, criada de Lia: Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó nascidos em Padã-Arã. Finalmente, Jacó chegou à casa do seu pai Isaque em Manre, distrito de Kiriat Arba, atual Hebrom. Abraão também tinha morado lá. Não demorou e Isaque morreu. Alcançou a bela idade de 180 anos. Isaque morreu e foi reunido ao povo dele. Esaú e Jacó fizeram o enterro do pai. Mateus capítulo 10. Jesus chamou seus 12 discípulos para junto dele e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e para curar toda espécie de doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 discípulos: Simão, também chamado Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos,
Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, membro do partido político nacionalista Os Zelotes, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Jesus os enviou com as seguintes instruções: não vão aos outros povos nem aos samaritanos, porém só ao povo de Israel, as ovelhas perdidas de Deus. Vão anunciar a eles que o reino dos céus está perto. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, curem os leprosos e expulsem os demônios. Deem então liberalmente como vocês receberam. Não levem nenhum dinheiro com vocês. Não levem mala com roupas e calçados, nem bordão, pois aqueles que vocês ajudarem devem alimentar e cuidar de vocês. Sempre que entrarem numa cidade ou vila, procurem quem é um homem piedoso e fiquem na casa dele até saírem para a cidade seguinte. Quando pedirem permissão para ficar, sejam amáveis, e se acontecer daquele ser um lar piedoso, deem a ele a sua bênção, caso contrário, não abençoem aquele lar. Qualquer cidade ou qualquer casa que não receber vocês, sacudam de seus pés o pó daquele lugar quando saírem. Verdadeiramente, as cidades más de Sodoma e Gomorra estarão em situação melhor do que essas outras do dia do juízo. Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Sejam cautelosos como as serpentes e inofensivas como os pombos. Mas cuidado, pois vocês serão presos, processados e chicoteados nas sinagogas. Sim, e vocês devem sofrer julgamento diante de governadores e reis por minha causa. Isto lhes dará a oportunidade de falar-lhes a meu respeito e mais ainda de dar testemunho ao mundo. Quando forem presos, não se preocupem com o que vão dizer em seu julgamento, porque vocês receberão as palavras exatas no tempo próprio. Pois não serão vocês que estarão falando, será o Espírito do seu Pai Celeste falando através de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, os pais entregarão seus próprios filhos, os filhos se levantarão e matarão seus pais. Vocês terão odiados porque me pertencem, mas todos aqueles que aguentarem até o fim serão salvos. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu voltarei antes de vocês terem alcançado todas elas. Um aluno não é maior do que o seu professor. O empregado não está acima do seu patrão. O aluno participa dos problemas de seu professor. O empregado participa das mesmas dificuldades do seu patrão. E se eu, o dono da casa, tenho sido chamado de Satanás, quanto mais vocês. Mas não tenham medo daqueles que ameaçam vocês, porque está chegando a hora em que a verdade será revelada. Os golpes secretos deles se tornarão informação pública. O que eu lhes digo agora, enquanto está escuro, gritem ao vento quando amanhecer. O que eu cochicho nos seus ouvidos, proclamem em público. Não tenham medo daqueles que só podem matar o seu corpo, mas não podem tocar na alma de vocês. Temam apenas a Deus, que pode destruir no inferno a alma e o corpo juntos. Nenhum pardal, quanto custam eles, 2 por 1 centavo, pode cair ao chão sem que o pai de vocês saiba disso. E até os próprios cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não se preocupem, vocês valem mais para ele do que muitos pardais. Se alguém me reconhecer em público como seu amigo, eu o reconhecerei abertamente como meu amigo diante do meu Pai do céu. Mas se alguém me negar em público, eu o negarei abertamente diante do meu Pai do céu. Não imaginem que eu vim trazer paz à terra, pelo contrário, vim trazer uma espada. Eu vim para lançar um homem contra seu pai, e uma filha contra sua mãe, e uma nora contra sua sogra. Os piores inimigos de um homem estarão justamente dentro da sua própria casa. Se você tem amor a seu pai e a sua mãe mais do que tem amor a mim, não é digno de ser meu. E se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de ser meu. Se você recusa apanhar sua cruz e seguir-me, não é digno de ser meu. Se você se agarra à sua vida, você a perderá, mas se a desprezar por mim, você a salvará. Aqueles que acolhem vocês, a mim estão acolhendo, e quando me acolhem, estão acolhendo a Deus que me enviou. Se vocês acolherem um profeta porque ele é um homem de Deus, receberão a mesma recompensa que um profeta obtém. E se vocês acolherem homens bons e piedosos por causa da sua piedade, receberão recompensa igual a deles. E se como meus representantes vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. A reflexão que conecta os capítulos 32 a 35 de Gênesis e Mateus 10 está no chamado para confiar em Deus no meio das incertezas. Jacó precisou enfrentar seu passado e depender do Senhor para seguir adiante. Da mesma forma, Jesus ensina que os discípulos enfrentarão desafios, mas devem permanecer firmes, pois Deus está no controle. Ambos os textos nos lembram que a caminhada com Deus exige fé, renúncia e a disposição de seguir seu chamado, mesmo quando há riscos e medos no caminho.